Ela é uma instituição que congrega empresas que se dedicam ao comércio de resíduos de papel, a para de papel. No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com Marcelo Bellacossa, presidente da ANAP e CEO da Scrap Ambiental, e João Paulo Sanfins, presidente da ANAP e sócio-diretor do grupo CRB, Comércio de Resíduos Bandeirantes. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Marcelo, João, obrigado por aceitar fazer esse bate-papo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Bacana, Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço, como sempre aí, Felipe. bacana, João, bacana. João, vamos aproveitar e começar com você nosso bate-papo, né? A ANAP divulgou os resultados aí do setor de aparelhos de papel em 24, que mostrou uma recuperação na demanda, né? Mas com um cenário ainda negativo para o setor. Qual que é a sua expectativa para esse ano, apesar aí de desafiador? Esse ano pode apresentar novas oportunidades, né, João? A gente viu, né, uma melhora da demanda, a gente viu todo o mercado, né, de papelão, principalmente, batendo recordes de produção, né, de expedição, aí ao longo do ano passado todo, né, todos os meses praticamente foram meses de recorde, né, e isso foi muito bom, melhorou a demanda, né, e consequentemente a gente conseguiu um reajuste de preço, né, a gente no ano de 2023, 22 teve muito sofrimento com a queda do preço, né, a nossa margem já é apertada e o preço ficou muito baixo, a gente teve uma melhora, né, em 2024, mas ainda não chegando no ideal, né? O setor sangrou muito. Então, a gente traz como exemplo, por exemplo, a idade da frota, né? A frota média do aparista em 2018 era de 8 anos. Hoje, 2024, final de 24, a frota já estava ali batendo 11 anos e meio, né? Então, em 5 anos, 5, 6 anos, a frota degradou 3, 4 anos, né? Então, é muito pesado isso para o setor de fato, a gente está aí, a gente calcula que são 780 milhões que não foram investidos em renovação de frota, só pelos aparistas, né, que são a frota de aproximadamente 10 a 12 mil veículos. Então, o setor sangrou muito, né, e agora vem se recuperando, né, o aumento do dólar, né, também é um mecanismo de defesa, né, vamos dizer assim. A gente teve esse aumento de preço, mas a gente ainda acredita que precisa evoluir um pouco, né? A gente teve agora aumentos de custo muito significativos, principalmente com o aumento do diesel. Inclusive, hoje está saindo, né, o nosso artigo exatamente falando sobre o impacto do diesel para o nosso setor, tendo em vista que o nosso trabalho ele é 100% logístico, né? O nosso trabalho ele é um trabalho de logística, coletar o material, trazer para a nossa unidade, enfardar e fazer de novo a logística até o fabricante, né? Então, a gente é muito impactado por isso, mas olhamos com bons olhos esse mercado, né? E sempre na expectativa de melhora da condição ou retorno ao que já foi um dia, né? Legal, João, bacana. Marcelo, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Um desafio considerável aí são os atravessadores, né? Eu queria que se você conseguisse detalhar para nós, né, como que eles interferem no setor e o que precisa ser feito aí para mitigar esse problema dos atravessadores. Atravessador, para quem não sabe, ele é uma pessoa que compra material de uma empresa como a nossa, minha e do João, que somos Tá. associados da NAP, e vende direto para a indústria. Então ele faz essa ponte. E o meio que ele faz isso, ele acaba tendo alguns meios ilegais, a gente pode dizer, por captar um material em uma localização e emitir nota de outra. Então, temos algumas falhas aí no nosso procedimento de venda que eu acho que são importantes, que poderiam ser corrigidas, e eu acho que diminuiria essa questão do atravessador aí, atrapalhar o mercado, porque ele acaba influenciando muito no preço de compra e de venda.
Então, uma das falhas é a indústria comprar dessas pessoas, ao invés de comprar e homologar um fornecedor, por exemplo, e retirar no depósito da pessoa. Aí você não tem mais esse problema. Isso é uma das falhas, que até é compreensível pela indústria se sentir com medo de ficar sem material. Mas a gente tem outras modalidades que poderiam atender. Um outro problema que a gente tem é a falta de padronização aí do imposto. Então, o cara tira uma nota de Minas Gerais e pega o material em São Paulo e vende para o Sul, por exemplo. E ele acaba fazendo esse jogo de imposto e ele acaba ganhando a margem dele e tudo em cima desse imposto. Em um estado, o aparista paga uma porcentagem, em outro estado ele paga outra, então não tem um padrão. Eu acho que se padronizasse isso, já metade dos problemas do atravessador seriam resolvidos. O que impacta eles trabalharem? Eles atrapalham o mercado, eles não têm margem, não têm risco, ele ganha no dia a dia e a indústria não sabe de onde está vindo o material, não tem uma padronização, uma garantia de qualidade. Então, eu acho que é ruim para todo mundo. Eu acho que o nosso trabalho como associação é ficar mais próximo das indústrias e fazer um trabalho conjunto para acabar com isso, porque não é bom para nenhuma das partes. Então, esse atravessador ele é uma dificuldade no nosso negócio. Legal, Marcelo. Bacana, cara. Interessante saber desse ponto de vista. O João, assim como o Marcelo acabou de falar, né, essa parte dos atravessadores, né, além da fiscalização, né, dos atravessadores, existem outros desafios, né, do setor em relação às iniciativas governamentais e fiscais que beneficiem, né, a economia circular, né? Qual que é o panorama do que está em andamento aí nesse sentido e as oportunidades futuras das novas iniciativas? Como é que você enxerga isso aí? Bom, exatamente. A gente precisa trabalhar muito junto aos órgãos competentes com relação à fiscalização. O nosso setor ele tem o MTR, né, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Toda vez que um resíduo é transportado, né, dentro do Brasil, precisa ser emitido esse certificado de movimentação. Só que, quando a gente trata de pessoas físicas, a entrada de um catador, por exemplo, ele é isento da emissão do MTR. Então, não se existe a rastreabilidade desse material, qual que é a origem dele. E isso que facilita muito o trabalho do atravessador, porque ele pode emitir a nota fiscal de entrada de uma pessoa física daquele estado, né, do estado dele mesmo, para dar entrada, e dar saída do material para outro estado. Como, por exemplo, ele está em Minas Gerais, ele arruma um fornecedor pessoa física em Santa Catarina, emite a nota de entrada, né, então, por Minas Gerais, e a venda ele faz para Santa Catarina, só que ele está pegando o material lá. Ele não está transportando de Minas. Então, acaba que é ruim, inclusive, para a indústria, porque às vezes a indústria está pagando para ele um valor CIF de um frete Minas Gerais, Santa Catarina, ou outros estados com, vamos dizer, né, semelhante distância, 1.000 quilômetros, 900 quilômetros, e o material está vindo a 100 quilômetros de distância. Então, o fabricante está arcando com um frete que ele não deveria estar arcando. E isso se torna a margem de alguém que trabalha na formalidade. Então, um dos métodos que a gente teria de correção disso seria, de fato, o MTR de pessoas físicas, né, a partir de tal volume, a partir de 12 toneladas de peso de um mais ou menos, esse MTR de entrada deveria ser emitido pela pessoa física, por exemplo. Tá? É uma dificuldade, é uma burocracia, mas é uma forma de defender o nosso setor, né? Falando agora da parte boa, né, os benefícios que a gente vê para o setor que podem estar acontecendo, né, no cenário recente, a gente está muito próximo do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, né, para tratar exatamente do decreto do plástico e do papel, né, tendo em vista que 54% do volume do plástico reciclado hoje
ele tem origem nos aparistas, né? Uhum. Então, isso é muito importante, e aí estamos discutindo o decreto. E deve sair o decreto. O que vai ser o decreto? O que esse decreto vai trazer? O decreto ele é a primeira ação do governo que age na oferta e na demanda. Então, ele vai, por um lado, trazer a demanda obrigatória, né? Então, um percentual mínimo de uso de conteúdo reciclado nas embalagens. Isso Legal. vai servir tanto para o plástico quanto para o papel, né? E, ao mesmo tempo, ele obriga a questão da responsabilidade estendida do produtor, que é uma coisa muito falada já na Europa, nos Estados Unidos, né? Que é trazer a responsabilidade daquele resíduo para quem é o gerador daquele resíduo, para o brand owner, para a marca, né? Então, aquela marca precisa ter uma responsabilidade sobre os resíduos que ela põe no mercado. Então, a gente, com isso, vai ter dentro do decreto, a obrigatoriedade da logística reversa. A empresa vai precisar comprovar, através da compra de créditos ou de ações estruturantes, que ela faz a logística reversa de parte daquele material. Então, a gente traz um incentivo para a oferta de sucata, de matéria-prima, e a gente, ao mesmo tempo, traz um incentivo, né, para a demanda, garantindo que aquele material que vai ser coletado a maior, ele vai ser utilizado pela indústria. Então, isso vai trazer um excelente equilíbrio para o mercado, a gente aposta muitas fichas nisso, né? Inclusive, no dia 14 de março, vamos receber aqui na CRB e na Resiban o pessoal do MDIC, né, para poder estar avaliando e vendo como funciona de fato esse mercado, para dar luz a eles, né, sobre o que eles podem nos ajudar com esses decretos. Então, a gente vê de forma positiva o futuro, né, sempre positivo, aparista, né, para um futuro melhor. Legal, Então, João. Muito interessante essas iniciativas aí que estão chegando. Marcelo, para a gente finalizar nosso bate-papo, temos aí 2 minutinhos aí para finalizar. Eu queria ouvir qual que é a sua visão, né, e como todos os elos da cadeia produtiva podem colaborar para o bom funcionamento do segmento de aparas de papel aí. Felipe, toda essa legalidade que a gente busca, que a gente cobra, é para ter um mercado estável. Legal. Então, a gente sofreu aí na pandemia com falta de matéria-prima, o que ocasionou num preço muito alto, porque é um mercado de commodity, e logo depois uma importação excessiva que fez com que o preço despencasse. E não é bom para ambas as partes, nem para quem está fornecendo material, nem para quem está consumindo a matéria-prima. Então, eu acho que a estabilidade ela foi alcançada agora, nesse momento. E a gente tem que buscar manter. Então, a gente tem que unir aí a ANAP e a Embapel para ter essa estabilidade no mercado. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir, meu. Que legal, Marcelo. Bacana. Marcelo, João, queria agradecer mais uma vez aí pelo tempo de vocês. Sei que a agenda de vocês aí é corrida. Obrigado pelas explanações aí que vocês deram com relação ao mercado de aparas de papel. Acho que é muito interessante. E nosso canal aqui sempre está aberto para vocês aí, para a gente trazer mais temas em discussão, viu? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Felipe. Forte abraço. Valeu, Obrigado pessoal. pelo convite. Um abraço. Abraço.